dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje Daniel Schelles. Ele que foi produtor do programa e trabalhou aqui na Zoom durante muito tempo. Quase um ano e 5 meses. Isso, e já alçou novos voos, né? Mas eu queria saber de você, porque você, desde muito pequeno, você se interessava por comunicação, sobretudo por televisão, né? E como é que era isso? Davi, primeiramente um prazer estar aqui, hoje do outro lado da câmera. O prazer é meu. Agradeço muito pelo convite. E assim, eu costumo dizer que eu fui uma criança diferente. Eu era aquela criança que via canal de desenho, não para ver o desenho, mas para entender como que aquilo era feito. Eu lá nos meus 5, 6 anos comecei a querer ver TV de uma forma diferente. Eu lembro que eu assistia aqueles canais de desenho, Discovery Kids, Disney Channel, e esses outros da TV a cabo. Eu parava, eu anotava o horário dos programas, eu queria saber quantas vezes era repetido, como que aquilo ia ao ar, quantos intervalos tinham. Isso nos meus 5, 6 anos. Estava lá brincando, parava para brincar, pegava um papel e começava a anotar. Aí começou a despertar e não parei mais. Quer dizer, é um TV maníaco? Pode-se dizer que sim, né? Hoje nem tanto, porque trabalhando em TV você acaba não tendo muito tempo para acompanhar. Mas na minha época de ensino médio eu estudava à tarde, tinha aula de manhã, estudava à tarde com a TV do lado, porque eu não conseguia ficar longe da TV. Assim como hoje eu sou com o computador, era com a TV, porque eu gostava de acompanhar, me entretia e eu me interessava. Mas esse aspecto de querer entender o backstage, né, os bastidores de televisão, né? Como é feito? Porque é uma fábrica de sonhos, né? A gente que está aqui sabe que nós estamos num cenário que são tapadeiras, né? E que consegue ter esse efeito que as pessoas me encontram na rua e falam, poxa, eu adoro o cenário do seu programa, né? Quer dizer, mas é uma fábrica de sonhos. Com certeza. Na verdade, são tapadeiras que se deslocam e se desmontam com uma facilidade. E se vira outro cenário. Vira um outro cenário que está por trás, Sim. né? Exatamente isso. Né? A mesma coisa era a dramaturgia, a mesma coisa é o espelho do jornalismo, né? É tudo uma mágica. É tudo uma mágica. E era isso que te fascinava? Muito. E antes de eu começar a entender mais, porque às vezes eu via aqueles efeitos visuais, aqueles desenhos, e ficava, gente, como que eles fazem isso no papel? Na inocência da criança eu ficava, como que eles desenharam aquela barra de caractere dos jornais? Eu achava que aquilo era feito de cartolina. Isso lá na minha infância, tentando entender. Assim, conhecia muito pouco de computador. Meu primeiro computador foi com 7 para 8 anos, mas antes eu já me interessava por TV. Eu achava que era uma coisa que dava para fazer em casa. Não, dá até para fazer em casa. Mas eu ficava tão fascinado que eu achava, mas não era tipo, eu não tinha maldade de achar, gente, isso é feito no computador. Para mim era um papel que eles filmavam. Para mim, o mapa tempo do jornal era um mapa igual do colégio que eles botavam na parede e a pessoa ia para frente. Aí que você começa, vai crescendo, você começa a ver que existe o chroma key, existe Vamos explicar, o chroma key é um fundo... É o cenário virtual, da previsão do tempo. Exatamente, é um cenário virtual, né? Pintado em cores que favorecem a sobreposição da imagem virtual e quem está assistindo é o cenário do Fantástico. E você consegue colocar qualquer coisa. Cenário do Fantástico. Você coloca qualquer coisa e a pessoa acha que você está andando. O programa de humor usa muito para se colocar em vários lugares. Exatamente. Mas uma criança não conseguia entender isso. Eu achava que era um mapa. Assim como aqui tem as tapadeiras, eu achava que era um mapa mundi pendurado na parede, que era uma cartolina com o nome da pessoa e por aí ia. Mas aí você vai crescendo, e eu sempre gostei de procurar. Quando eu comecei a entender como era feito, eu sempre gostei de procurar. Eu era aquela pessoa que, quando estava à toa, abria um portal na internet para ver vídeos. Eu faço isso ainda até hoje. Lá no meu YouTube, eu sou inscrito em vários canais que replicam vídeos de televisão. Às vezes eu vou lá ver como que é o jornal de Pernambuco, ou o jornal do Amazonas. Ontem mesmo eu estava fazendo isso à noite, estava de bobeira no celular, porque me desperta ver como que é feito. Não só hoje eu sei como fazer, mas eu gosto de ver como que é feito e comparar esses jornais locais. E como as linguagens, né? TV fechada, TV aberta. São muito diferentes. Como são diferentes essas linguagens, né? E o interior e as capitais, né? Com certeza. A gente vai se aproximando. Eu fui ainda era TVS, né? E o jornalismo era praticamente a manivela, né? Você, para fazer uma matéria externa, você pedia a tomada da padaria que ficava em frente ao corpo assassinado, pedia tomada emprestada para poder ter energia e a câmera funcionar
filmando lá o Decujos coberto por um plástico preto. E hoje a gente não imagina E fazer hoje dessa forma. você não imagina fazer televisão dessa forma, né? Até porque tudo é digital, tudo é HD, né? Tudo tem bateria acoplada. Os microfones não tem mais fio, as câmeras todas a bateria. É uma outra realidade. E você estava falando de TV a nível nacional e interior. O que eu sempre ouvi da faculdade e eu pude constatar é que você fazendo TV local você aprende muito mais. Sim, porque é muito mais artesanal. Você aprende muito. Porque, não vou falar que é uma equipe reduzida. Aqui na TV Zoom a gente tem uma equipe muito boa, que eu trabalhei com vários profissionais. Mas é porque a demanda às vezes é maior do que o que as pessoas conseguem fazer. Então um ajuda o outro. Agora numa TV nacional você é ou repórter, ou produtor. Pauteiro. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu fiz de tudo um pouco. E quando fui sair, eu conversei com a Anne e com a Luciana, eu aprendi muito aqui. Eu entrei para ser social media. Mas nessa de TV local, eu fui produtor, fui editor. Fotógrafo, editor. Fotógrafo, que né, a gente acabava tirando aquela foto dos programas. A Vivi, produtora do Zoom Motor, saiu de licença. Eu e a Marcela Stamato assumimos. Foi também uma grande escola trabalhar com o Landry, porque ele é um profissional, baita profissional, muito competente. E assim, você vai agregando, não é acumular funções, é agregar. E assim, às vezes, você se enrola, mas deu para dar conta. A graduação te ensina isso? O quê? Essas funções? Não. Na faculdade, eu fiz junto, né? Eu ainda estou na faculdade, mas a minha temporada na TV eu estava também na faculdade. Você aprende muita teoria. Mas você fazendo a prática junto no estágio, você vê que a prática complementa a teoria. Já me peguei em aulas de técnicas de apuração, técnicas de entrevista, falando, eu faço isso lá na TV, eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Esse semestre, por exemplo, eu estou numa matéria de redação e produção para TV, eu estou vendo tudo que eu fazia na TV. Porque é uma escola. E ainda mais por ser uma TV local, onde você faz de tudo um pouco. Mas não é descartável não mesmo. A formação não mesmo. científica. Não mesmo, porque não adianta nada você saber... Técnica, teórica. Não né? mesmo. Não adianta nada você saber fazer uma prática e não saber fazer um texto. Você não conseguir contar o seu off numa reportagem. Off é a narração do repórter. Né? Você não conseguir explicar o que aconteceu no seu off, ou você decupando uma matéria para o editor, você não conseguir fazer o editor entender o que você quer. E a faculdade ensina isso, ensina a fazer roteiro, ensina a fazer texto, e aqui você coloca na prática o que você está vendo lá. Para o seu trabalho ficar melhor, porque sem essa teoria da faculdade, dá para fazer? Dá, mas não é a mesma coisa. E essa adolescência? Como é que foi a adolescência? Já mergulhando na teledramaturgia, já com os seriados? Porque dos desenhos para os seriados é um pulo, né? Porque as pessoas não têm memória, né? E, sobretudo, o brasileiro, né? Tem vaga lembrança. E assistem hoje os seriados americanos e ficam surpresos com a produção dos seriados. Esquecem que já assistiam lá atrás. Ginny Eugênio, infelizmente. Né? A Feiticeira, Daniel Boone, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, que eram guardadas as proporções de tecnologia, né, e de ferramentas tecnológicas, eram as séries americanas naquele tempo. E muito bem feitas. Muito bem feitas. Não vou dizer que eu já assisti todos, mas nessa de buscar na internet já acabei me deparando com alguns desses, às vezes alguns canais reprisam esses programas de madrugada. Eram muito bem feitos e foi tudo evoluindo. E hoje, as nossas novelas são melhores que novelas estrangeiras. Não, são as melhores novelas do mundo. Não, então não tem como... Às vezes as pessoas falam, o americano é o melhor. Não, a nossa novela é a melhor. O americano é o melhor em série e cinema. Em questão de roteiro, de cenografia... que o Brasil avançasse para o cinema da mesma forma que nós avançamos na teledramaturgia, né? Mas o cinema ainda está para chegar ao nível de Hollywood, mas os seriados... Esses seriados hoje em dia feitos em 4K, com essas câmeras cada vez mais modernas... Parece que você está vendo uma coisa... Com certeza. Mas também são coisas que demandam mais tempo, né? Hoje em dia tem seriado de 5 episódios sendo feito em 1 ano. E demandam, sobretudo, estudo. E cuidado. E cuidado, né? Porque não adianta nada também você ter a melhor câmera, o melhor equipamento, na hora de finalizar, você sai colando as coisas aleatórias. Isso desde a TV local até o filme de cinema. Você tem que ter uma sensibilidade de televisão. A gente vê... Eu vou pedir licença, Daniel, vou chamar um intervalo comercial... E a gente fala sobre isso no próximo bloco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário
para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Em Foco está de volta, recebendo hoje o nosso mascote. Nosso mascote, né? Daniel Schelles, que começou aqui na televisão há 2 anos aproximadamente. 2015, finalzinho de Mas 2015. você já frequentava muito os estúdios? Já era chefe do fã-clube da Luciana Ferraz, né, da Annelise. A gente acompanhava, né? E foi assim que eu fui conhecendo e despertando interesse, né? A gente falava sobre seriados, sobre roteiros, sobre técnica, sobretudo técnica de TV, né? Que a gente vê que Friburgo tem um potencial muito grande. Muito. Né? Tem muita gente boa, muito câmera bom, muita gente com ideias boas, mas falta capacitação. E às vezes não tem espaço para essa galera toda, né? O que você vê de profissional bom que está por aí procurando emprego, porque tem muita gente boa, mas não é possível abraçar todo mundo, né? Tem muita gente que acha que está fazendo TV também, mas não está fazendo TV, né? Isso em qualquer lugar, né? Aqui, nas TVs, nas grandes emissoras, nas TVs locais que eu estava falando que acompanho, o que você vê de gente que acha que é jornalista só porque sabe ler um TP, não está no gibi. Até mesmo no SBT. Silvio Santos colocando pessoas para apresentar jornais sem nenhuma experiência, só porque consegue ler o TP. TP é teleprompter. Né? É bom essa tradução. Que é um vídeo, um espelho do texto que você vai lendo, olhando para a câmera, e todo mundo acha que o jornalista decorou aquele texto, né? E saber ler o TP não é ser jornalista. Sim, isso é uma coisa que você aprende na faculdade. E você ler TP é a última coisa que você aprende a fazer na faculdade. Você é locutor noticiarista. Isso não é jornalismo. Exatamente. Eu costumo chamar de pseudo-jornalista. Eu E a gente esbarra em produtos até muito interessantes, muito bem pensados, mas não estruturados. Porque as pessoas esquecem que na técnica do roteiro, da teledramaturgia ou de um documentário, né, é preciso ter ponto de virada, é preciso ter ponto fixo, é preciso ter conflito, né? É preciso ter... Senão a história não rende. Senão a história não rende e ninguém tem interesse em ficar assistindo sobreposições de imagens, né, colocadas aleatoriamente. Aleatoriamente, sem a técnica da televisão. Você veio para cá com quantos anos? Eu vim para cá 3 semanas antes de eu completar 18. Já fazia faculdade? Já, estava no meu 2º período. Eu acabei o ensino médio 2 meses depois de fazer 17, e aí fiquei esse primeiro ano fazendo mídia social de algumas empresas, depois fui estagiário por 1 mês de uma agência, e aí a Anne me chamou e não pensei 2 vezes. Eu tinha procurado a TV, e aí quando ela me chamou não pensei 2 vezes. Então vamos explicar para o telespectador o que é um social media. Social media é aquele cara que quando você manda mensagem para a página de uma empresa, é ele que te responde. Hoje em dia as empresas não têm mais, por exemplo, um gerente que responde mensagem, um funcionário. Assim, quando você liga para a empresa, é alguém da empresa que te atende. Mas hoje em dia no Facebook, no Twitter, no Instagram, você fala com o social media, que é o profissional que estuda para entender essas mudanças que acontecem nas redes, é o profissional que pensa nas estratégias. Que dá a resposta mais politicamente correta, né? Também. Que tenta abafar o caso, que Mas tenta às vezes botar você tem panos... vontade, às vezes você tem que respirar 50 vezes antes de responder uma mensagem, mas é nesse nível. É para o telespectador entender que às vezes você acha que está falando com autoridade e, na verdade, você não está falando com autoridade. Você está falando com social media. Sim. Com uma pessoa que está ali por trás das redes sociais, né, vendo a melhor maneira de te responder sem criar um conflito e sem piorar. Sim. Né, a situação que está ali elencada naquele momento. E a gente nunca responde pela gente mesmo. Aqui na TV, por exemplo, que eu fazia essa parte de mídias sociais, quando eu recebia uma mensagem, eu ia na pessoa envolvida. Por exemplo, era alguma coisa do jornalismo. Eu ia na Isabela, que é a chefe de produção do jornal, e via como que poderia ser essa resposta, porque também não adianta nada responder do meu jeito, se eu estou falando em nome da empresa. E
todas as empresas que eu já trabalhei, que eu já administrei a página, eu sempre tinha um contato. Ou era o diretor, ou era o gerente, alguém que pudesse me dar um suporte, tipo assim, aconteceu isso, como que eu vou resolver? E nisso você vai adquirindo experiência, por exemplo, um produto que estava na promoção, mas que não está mais. Uma pessoa perguntou, eu vi com a pessoa como responder. 15 perguntaram, eu já sei como que eu vou proceder com essa situação. Então você vai adquirindo uma bagagem que só você estando há um certo tempo na empresa você consegue. Um mês de social media você não consegue essa bagagem. Ouvidor mascarado? Pode-se dizer que sim. Pode ser, porque a gente fala em nome da empresa. Eu nunca assinei uma mensagem em página de empresa com o meu nome. Uma vez ou outra aqui na TV, mas enquanto produtor. Porque nessa de ser produtor de social media, eu ainda até falava, não, aqui é o Daniel, produtor de tal programa. Mas geralmente eu não falo em meu nome, eu falo o nome da empresa. Fulano, estamos vendo a melhor forma de resolver o problema. Ou então, ficamos muito felizes com o seu comentário. Coisas desse tipo. Sempre em terceira pessoa que eu procuro falar. Algumas páginas pedem primeira pessoa, mas eu costumo trabalhar com a terceira pessoa para não parecer que sou eu falando, e sim a empresa. Algum caso de atrito que precisou de alguma outra técnica ou ferramenta? Muitos. Aqui na TV, por exemplo, aconteceu que as pessoas, não as pessoas, pelo que a gente entendeu, foi uma pessoa que fez alguns perfis para malhar um determinado apresentador. A gente saiu bloqueando até que a pessoa entendeu que ela não ia conseguir, porque a gente está falando na página da TV Zoom. Não é interessante na página da TV Zoom você colocar uma chamada de determinado programa e a pessoa falar embaixo, esse apresentador é ridículo. Isso não agrega nada. Não é uma crítica construtiva. Então a gente apagou até que a pessoa sossegou. Ou então, casos que são casos desse tipo. Ou casos, por exemplo, enviei sugestão de pauta e ninguém veio ver o meu problema. Aí eu respondia, fulano, existe todo um agendamento de pauta do jornalismo, a sua denúncia já foi encaminhada, mas coisas que você vai vendo com o tempo que também não são um bicho de 7 cabeças. É só você saber com quem falar e como falar. Se eu tivesse, por exemplo, aqui na TV, fosse eu comigo mesmo respondendo, muita coisa eu não conseguiria responder. Sim. Mas tendo todo o suporte, departamento comercial, jornalismo, os produtores, por isso que é uma equipe. E o social media não trabalha sozinho. Eu me lembro de um carnaval, eu cobrindo o carnaval, fazendo os comentários e talvez por conta de uma bagagem, uma experiência nisso, e de repente apareceu um arqui-inimigo, né? Que fez textão, né? A moda da internet é fazer textão. Fez um textão falando que não aguentava me ouvir falando sobre escola de samba, né? E claro, estávamos lá na avenida, no meio da transmissão, ainda tivemos que ler uma coisa dessa. Tá mais do que na cara de que é uma pessoa que deve ter um problema seríssimo no cotovelo esquerdo ou no cotovelo direito, que não muda nada a minha vida. Mas você prontamente foi lá. Sim. E consultei a Anne, né? Isso. Eu lembro muito bem. Eu estava num break do carnaval, mostrei para você, vi junto com a Anne, ela falou, responde assim, 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 e se falar de novo, deixa quieto. Porque isso na internet a gente chama de hater. Aquela pessoa que abre para criticar, para falar mal, não acrescenta em nada, é hater. Hater, aqui na cidade, geralmente ele está sozinho. Mas em âmbito nacional, geralmente os haters são grupos, tipo, 100, 200 pessoas que se unem para falar mal de determinada marca e vão bombardeando na internet até que vão parar nos trending topics do Twitter, enfim. Mas no nosso caso, foi uma pessoa específica, que eu chamo sim de hater. Não foi mais nenhuma pessoa, a gente não deu corda para isso, falamos que a visão da TV não tinha nada a ver com a opinião pessoal dessa pessoa e acabou o problema, voltamos à transmissão, voltou do break, continuou tudo normalmente. Interessantíssimo. Eu vou pedir mais um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação.
Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Eis que chega o terceiro bloco. Passou Tanta rápido. coisa para perguntar, né? Pois é, Daniel, a gente vê que as redes sociais se transformaram numa ferramenta exatamente por conta das leis eleitorais, né, do último ano, que minguaram a fonte que parecia Que não ia a secar. mina do rei Salomão, né? E que os políticos, então, foram em busca de redes sociais como uma ferramenta e que ajudou muita gente a se eleger, sobretudo. Mas a gente percebe, eu em especial percebo, um problema sério que é entre o polo passivo e o polo ativo, que vai ao encontro exatamente da teoria da comunicação. Né? Você tem lá o político tal que tem um social media por trás, ou uma equipe por trás. Geralmente é uma equipe, né? Né? E aí ele posta lá que ele recebeu fulano de tal no seu gabinete. As pessoas começam, na primeira semana, a curtir. Curtem, compartilham, Comentam. né? Na segunda semana, a mesma coisa. Na terceira, na quarta, não curtem mais. Não curtem porque é uma relação de um polo único. Porque esse grupo de social media nunca curtiu nada do que os curtidores postaram durante a semana. E isso é uma coisa que eu prezo muito. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava olhando as páginas que eu estou administrando, tinha lá 30 compartilhamentos num post, 25 comentários no outro. Eu faço questão de responder um por um. Porque E visitar a página Também. dessas pessoas, né? dependendo de É preciso que haja uma relação Dependendo de emissor-receptor, de o quão- emissor-receptor. o quão interessante seja esse conteúdo, eu visito sim. Porque a pessoa acha que está avançando com a mídia social, quando, na verdade, ela está completamente engessada. Porque, por exemplo, você publica, a pessoa compartilha. A pessoa vai gostar de saber que você viu que ela compartilhou, colocou lá aquele curtiu, aquele coraçãozinho que hoje Ou em dia tá na moda. agradeceu. Sim. E, por exemplo, o post em questão que eu estou falando era um post sobre carnaval e um outro sobre montanhas. As pessoas falam, Nova Friburgo é muito bonito, Nova Friburgo é encantador. Eu fui lá, a cidade tem várias maravilhas, não é, fulano? As montanhas são exuberantes, concorda? E assim você gera uma interatividade que é natural da rede social. E não é porque é uma empresa falando que você não pode conseguir isso. E assim, é nisso que você vai conseguindo gerar conteúdo. Um outro caso também foi uma publicação sobre o horário de verão que eu fiz algumas semanas atrás, que era só uma publicação escrita, bye bye horário de verão. E a gente impulsionou essa publicação. Assim, impulsionar é quando você coloca uma quantia em dinheiro para que mais pessoas vejam. 542 pessoas curtiram e mais de 170 compartilharam. Eu fiz questão de ir nos 170 curti, obrigado fulano, e nos comentários. Tinha gente falando, a maioria, detesto horário de verão, que bom que tá acabando, eu coloquei. A maioria das minhas respostas. Divide opiniões, uns gostam, outros não. E você, fulano, o que acha? E assim você vai gerando... Nem todo mundo responde de volta, mas Sim. alguns que respondem, você vê que o seu trabalho está sendo Mas visto. ela sabe que foi visto, Sim. né? O comentário foi Muitas visto. pessoas não respondem, mas elas curtem o seu comentário. Então sabem. Tem uma outra questão que é a questão ética das redes sociais, né? Que falta muito, que né? falta muita ética, né? Quer dizer, qualquer um se sente jornalista nas redes sociais, né? E emite opinião, e é muito mimimi, muito teretetê, né? O que, na verdade, acaba minando a questão da informação de qualidade, né? Do conhecimento. Né? E mais um caso de pseudo-jornalistas. Sim. Quem acha que só porque tem um celular é jornalista, está errado. Você que tem um celular, você pode ajudar o jornalista. Aqui na TV também sempre foi muito prezado pela interatividade. Tem os números do WhatsApp, tem o Facebook, tem o e-mail. Às vezes as pessoas mandam os registros, as fotos estão tão boas que elas entram no jornal.
Mas às vezes são fotos de baixa qualidade, a equipe vai lá, filma de novo, e sempre correndo em busca de todos os lados. Se é um problema com água, vamos atrás da companhia de águas. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui. Não é só você publicar. Você tem que publicar e colocar resposta. Agora, vamos supor, você, Davi, sei que você não faria isso. Você tira foto de um buraco vazando, você vai lá, companhia de águas é isso. Cadê o jornalismo? Você falou o que está acontecendo, mas você não viu o outro lado. A gente vai se decepcionar até com o ser humano, né? Às vezes a pessoa não se dá conta de que ela está prestando um desserviço pagando mico, literalmente à humanidade, né? Usando palavras ofensivas e recentemente, essa semana a gente viu um fenômeno, que é mais um fenômeno do compartilhamento cego, né? É um texto que bota lá e as pessoas começaram a postar esse texto, a compartilhar esse texto, e na primeira leitura, porque quem utiliza as redes sociais, eu digo que, eu falei essa semana sobre conexão e literatura numa escola, onde eu digo que não é a questão, não é a qualidade do provedor, é a qualidade daquilo que você lê. Sim. Vá em busca da qualidade do que você lê, da qualidade do conhecimento. Porque na rede social tem textos muito bem escritos e tem textos super ofensivos. Você tem que procurar o que você quer. E quando você entra no Google e faz uma pesquisa, dificilmente o usuário vai na página 2 do Google. Ele se contenta com o que vem ali de informação na página 1. Ele nem confronta para ver se a informação da página 2 é melhor ou tem melhor qualidade. É uma tendência acreditar só porque está na internet ser verídico. E essa semana eu falo desse compartilhamento, que as pessoas começaram a compartilhar, e a primeira frase transparecia que a pessoa que estava compartilhando estava vivendo o início de um tratamento contra câncer. Eu vi esse. E as pessoas entraram em piração. E aí as mesmas que compartilharam, sem ler, né, começaram a pedir desculpas. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Porque a rede social ela é muito instantânea. Eu lembro até uma vez que eu estava no programa da Luciana falando sobre isso. As pessoas elas não procuram a veracidade e muito além disso, elas não leem na íntegra. Aquela moda de antigamente no jornal impresso você vê o título e o subtítulo, hoje é na rede social, as 3 primeiras linhas. Só. Tanto que teve uma coisa que eu aprendi na TV, inclusive com o Panaro, que é outro cara que manja tudo de internet, inclusive me ensinou muito aqui na TV, é que texto grande na internet não funciona. Ninguém lê. Tanto que quando eu saí aqui da TV, eu estava trabalhando com um padrão de... E não lê também no impresso. Tijolão Exatamente. nunca foi lido. Exatamente. Tanto que o lead é sempre, né, tem que ter o mais importante da notícia. Onde, porque, está ali no lead. Mas é uma coisa que você aprende na faculdade. Exatamente. Mas... O lead da notícia, na verdade, é responder a essas questões, que quando, onde, porquê. Ali está o básico da informação e você, num parágrafo, que é o primeiro você parágrafo, consegue entender do que se trata, pelo menos, né? E quando eu saí aqui da TV, eu estava trabalhando com um padrão que eu até passei para as pessoas que me substituíram, alguns posts 3 linhas, outros 4 quando necessário. Sendo que há 6 meses atrás eu era aquela pessoa que fazia com 10, 11 linhas. Ou seja, eu cheguei à conclusão que estou perdendo meu tempo escrevendo, não falando que eu parei de escrever, mas o que eu falava em 11 linhas eu comecei a agrupar em 3, sem deixar de dar nenhuma informação. Ao mesmo tempo em que evoluiu, que virou uma ferramenta que tem sido muito usada, agora o jornalismo brasileiro, teve uma notícia há poucos dias de que o empresário Catito Pérez comprou o Jornal do Brasil, que deixou de ser físico, passou a ser só um jornal virtual, né? E agora ele promete trazer de volta impresso o Jornal do Brasil. Isso é uma prova de que o brasileiro não lê jornal nas redes sociais? Varia muito. A gente volta naquela história de muito tempo atrás de que chegou a televisão, o rádio vai parar de existir. Chegou a internet, a televisão vai morrer. As coisas se complementam. Por quê? Porque o jornal na internet, nem todo mundo consegue ler. O jornal na internet são para os jovens, aquelas pessoas que estão dentro do ônibus, estão às vezes no carona do carro, ou estão fazendo hora para um compromisso. Agora os senhores de idade, sem preconceitos, a maioria não tem acesso a essa tecnologia. Mas é igual o livro, né? Sim. E a gente vai ficando por aqui. E existe o livro virtual e o livro impresso. Exatamente. A gente vai ter que ficar por aqui porque o tempo está esgotado. Rápido. Passa rápido, passa muito rápido. Queria te agradecer, desejar sucesso muito obrigado. Na nova jornada e dizer que a casa e a bancada estarão sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.